Já reparou como uma simples frase pode mudar completamente o rumo de um dia? Às vezes, uma única palavra tem o poder de levantar ou derrubar, curar ou ferir. E o mais curioso é que muitas vezes o verdadeiro impacto não está no que foi dito, mas no que ficou em silêncio. Sim, o silêncio também fala. E como fala, vivemos num tempo em que se fala muito e se ouve pouco. Redes sociais viraram palanques e cada um quer ter a última palavra, o argumento mais afiado, o comentário mais rápido. Mas será que essa correria verbal está nos aproximando da sabedoria ou nos afastando dela? A boa notícia é que Deus, com sua sabedoria eterna, nos deixou um manual sobre o poder das palavras e o valor do silêncio. E não é só um punhado de versículos bonitos, é orientação prática, viva, que toca a alma e transforma relacionamentos, decisões e até o modo como lidamos com nós mesmos. Se você já se arrependeu por algo que disse ou por algo que não disse, esse conteúdo é para você. Vamos mergulhar juntos nos ensinamentos da palavra e entender como ouvir mais, falar com propósito e usar nossas palavras como ferramentas de cura, não de destruição. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar a forma como você se comunica, com os outros, com Deus e até com você mesmo. Sabe aquele ditado, a palavra tem poder? Pois é, não é só um clichê. É verdade bíblica. Provérbios 18:21 vai direto ao ponto. A morte e a vida estão no poder da língua. Forte, né? A gente às vezes fala no automático, sem pensar, como se as palavras fossem só vento, mas na prática elas são sementes. E o que a gente planta, uma hora brota. Uma crítica mal colocada pode derrubar alguém por dias. Por outro lado, uma palavra de incentivo, dita na hora certa, pode salvar uma vida. Já pensou nisso? Falar é fácil, mas falar com sabedoria é outra história. A Bíblia não brinca com isso. Quando você perceber que suas palavras têm esse peso, você começa a usá-las com mais responsabilidade. É como ter uma espada ou um curativo na mão. O que você vai escolher usar hoje? Engraçado como o silêncio pode falar mais alto do que um discurso inteiro, né? Provérbios 17:28 manda a real. Até o tolo parece sábio quando fica calado. Isso porque saber o momento de ficar em silêncio exige algo que muita gente não cultiva: sabedoria. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem todo comentário merece réplica. Tem horas em que o melhor argumento é simplesmente não dizer nada. Silêncio não é fraqueza, é estratégia. Já percebeu como em discussões, quem fala menos geralmente parece mais firme? Não é por acaso. O silêncio bem usado é um escudo poderoso. Ele evita mal-entendidos, acalma ânimos e mostra autocontrole. Então, da próxima vez que estiver prestes a retrucar no impulso, experimente pausar. Respire. Às vezes, a ausência de palavras é a fala mais sábia do dia. Tem gente que escuta só para responder, não para entender. Tiago 1,19 dá um conselho, direto e precioso. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Parece simples, mas na prática é um desafio diário. Ouvir de verdade exige atenção, empatia e principalmente humildade. Quando paramos para escutar alguém sem preparar a réplica mental, mostramos que valorizamos mais a pessoa do que a nossa razão. Isso constrói pontes e não muros. O problema é que a pressa em falar, somada à raiva, forma um coquetel explosivo. E a gente sabe como isso termina, né? Da próxima vez que estiver numa conversa difícil, tente um exercício. Fique 2 segundos em silêncio antes de responder. Só 2. Esse pequeno espaço pode evitar palavras que machucam e abrir espaço para a sabedoria entrar. Tem gente que fala tanto que parece estar tentando vencer no grito. Mas Provérbios 10:19 já alerta. No muito falar não falta transgressão,
Ou seja, quem fala demais acaba tropeçando cedo ou tarde. E olha, não é exagero. Quando a boca vai mais rápido que a mente, as chances de escorregar são altas. Sabe aquele comentário que escapou, a fofoca que parecia inofensiva ou aquele desabafo que virou exposição alheia? Tudo isso nasce da falta de freio na língua. A moderação no falar é uma arte. E como toda arte, exige prática. Quer começar? Experimente ser mais intencional nas suas conversas. Pergunte-se: isso edifica? Isso precisa ser dito agora? Isso é verdade ou só opinião disfarçada? Palavras em excesso são como açúcar demais num bolo. Estragam o resultado. Às vezes, menos é mais, e muito mais sábio. Tem dias em que parece que tudo e todos estão testando a nossa paciência, né? Mas aí vem Provérbios 29:11 para dar aquele puxão de orelha. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. A verdade é que sentir raiva não é pecado. O problema é o que fazemos com ela. A raiva mal canalizada é como um incêndio sem controle. Começa pequeno, mas pode consumir relacionamentos inteiros. Um grito, uma resposta atravessada, uma mensagem no calor do momento. Depois vem o arrependimento. O segredo está no autocontrole emocional. Antes de explodir, respire fundo, literalmente. Dê uma volta, ore e conte até 10, o que for preciso para não reagir no impulso. Parece bobagem, mas essa pausa pode salvar amizades, casamentos, empregos e a sua paz interior. Afinal, sabedoria também é saber escolher o silêncio na hora da fúria. Você já reparou no poder de uma palavra de conforto no momento certo? Provérbios 12:18 diz algo poderoso. A língua dos sábios é remédio. Palavras têm o poder de curar, sim. Elas podem ser como bálsamos que suavizam as feridas da alma. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor estão carregando um fardo invisível e uma palavra gentil, um elogio sincero, um "estou com você" podem ser o que elas precisam para seguir em frente. Mas não é qualquer palavra. A Bíblia nos lembra que as palavras sábias são as que têm um propósito de cura, não de condenação. Quando você fala com empatia, quando escolhe palavras que edificam e restauram, você não só abençoa os outros, mas também fortalece a si mesmo. Então, da próxima vez que alguém se abrir com você, pense: o que posso dizer que traga a cura? Não subestime o poder da sua língua. Você já parou para pensar no poder de cada palavra que sai da sua boca? No momento em que falamos, muitas vezes não nos damos conta do impacto que nossas palavras podem ter, tanto positivo quanto negativo. Falar com propósito é um exercício de pensar antes de soltar qualquer palavra. Jesus nos ensina em Mateus 12:36 que de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Parece pesado, né? Mas a ideia é clara. As palavras que falamos têm peso e a nossa responsabilidade é grande. Falar com propósito não significa se prender a cada palavra, mas sim ser intencional. Pergunte-se: isso que estou dizendo realmente acrescenta? Vai construir ou destruir? A cada conversa, temos a chance de deixar uma marca positiva ou negativa. Que tipo de marca você quer deixar? Já parou para pensar que as palavras não afetam apenas quem as ouve, mas também quem as diz? A Bíblia nos ensina que o que falamos tem um impacto profundo na nossa alma. Em Mateus 12:34, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras que saem da nossa boca revelam o que há dentro de nós, o que está na nossa alma. E o mais interessante é que isso não afeta só as nossas relações humanas, mas também a nossa relação com Deus. Quando falamos com sabedoria, com amor e com propósito, estamos alinhados com a vontade divina, permitindo que nossa conexão com Ele se fortaleça. Por outro lado, palavras impensadas, mentirosas ou cheias de raiva podem nos afastar de Deus. Isso nos lembra que devemos estar atentos àquilo que falamos,
porque, no fundo, as palavras são uma extensão do nosso espírito. Se nossa boca está cheia de paz, de verdade e de sabedoria, nossa alma também será. Eclesiastes 3:7 nos ensina que há tempo de falar e tempo de calar. Parece simples, mas como é difícil aplicar, né? O discernimento sobre o tempo certo de falar é uma habilidade que vai além de saber se expressar. É entender a situação, perceber o coração da outra pessoa e saber se suas palavras vão contribuir ou causar mais confusão. Imagine, por exemplo, uma situação em que alguém está desabafando sobre algo difícil. O que essa pessoa realmente precisa naquele momento? Uma resposta rápida? Ou talvez o que ela mais precisa seja de um ouvido atento e um abraço silencioso? Saber o tempo certo de se calar é uma forma de respeito. E muitas vezes o silêncio não é só necessário para o outro, mas também para nós mesmos. Ele nos dá a chance de refletir, de ouvir o que Deus tem a nos dizer e de escolher palavras que realmente valham a pena. Não se trata apenas de o que dizer, mas quando dizer. O exemplo de Cristo é a chave para entender o verdadeiro poder das palavras. Quando pensamos em Jesus, pensamos em sabedoria, amor e paciência. Mesmo diante das maiores injustiças e humilhações, ele nunca reagiu com ira ou palavras duras. Lembre-se do momento em que ele foi interrogado por Pilatos, prestes a ser condenado à morte. Em João 19:9, Pilatos perguntou: "De onde és?" Mas Jesus nada lhe respondeu. Ao invés de se defender ou responder com raiva, ele escolheu o silêncio. E foi ali que ele mostrou sua verdadeira força. Muitas vezes estamos sendo injustiçados ou mal interpretados e sentimos a necessidade de reagir imediatamente. Mas como Jesus, somos chamados a responder com amor e paciência. Cada palavra que Jesus falava tinha um propósito divino, e cada vez que ele se calava, era uma lição de autocontrole e confiança em Deus. O exemplo de Cristo nos ensina que, mesmo nas maiores adversidades, nossas palavras podem ser usadas como ferramentas de amor e não de ataque. Agora que você explorou o poder das palavras e o valor do silêncio à luz da sabedoria bíblica, como você pretende aplicar esses princípios no seu dia a dia? Lembre-se, cada palavra que você pronuncia pode ser uma oportunidade de transformar uma vida, curar uma ferida ou, ao contrário, causar dano. A sabedoria está em saber quando falar, como falar e, muitas vezes, quando simplesmente se calar. Ao adotar um comportamento mais atento e moderado, você fortalece não apenas suas relações com as pessoas ao seu redor, mas também a sua conexão com Deus. Então, que tal fazer um compromisso com você mesmo? Antes de reagir impulsivamente, se pergunte: isso vai edificar ou destruir? Se, ao responder, sentir que suas palavras podem fazer a diferença, fale com coragem. Se perceber que o silêncio é a resposta mais sábia, tenha a força de se calar. O que você fala e como age com suas palavras pode ser a chave para um coração mais tranquilo, uma vida mais harmoniosa e uma relação mais profunda com Deus. Gostou do conteúdo? Se sim, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mais ensinamentos que podem transformar a sua vida. Não perca as próximas reflexões sobre como viver com sabedoria e propósito.